vamos fazer outra gravação no nosso ProTalks. Hoje temos uma pessoa excepcionalmente conhecida, é a doutora Helena Ferro Gouveia. É conhecida por todos, mas mais por mim, como uma das senhoras com o sorriso mais bonito da televisão portuguesa, e é verdade, ela está agora a esforçar-se, e isto é bom. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade total para estar aqui connosco, na Protilis, uma empresa de segurança e defesa. Mas, enfim, uma breve apresentação. Julgo que é também de conhecimento geral, que és muito próxima e foste muito próxima da Alemanha, da cultura alemã. Viveste 20 anos, ou cerca de 20 anos, na Alemanha, enquanto jornalista, e, portanto, desse ponto de vista, acompanhaste muito a política alemã e, digamos assim, as periferias da política alemã. Depois deixaste o jornalismo, já lá vamos, porque eu vou perguntar porquê, e depois trabalhaste em vários projetos, cooperação, desenvolvimento, também para o governo alemão, e aí correste o mundo. América, África, Ásia, Europa, como disseste, mais de 50 países, não é? Incluindo do Uganda ao Bangladesh, e isso é muito importante também porque nos dá mundo, independentemente das funções que desempenhamos ou não. Agora está mais recatada, só do ponto de vista formal, porque é analista, que é sempre bom sermos analistas de qualquer coisa, e consultora do designado risco geopolítico. Lecturer na Porto Business School, se não estou incorreto. Conhecemos-la da televisão, é comentadora de assuntos internacionais e defesa, que é no fundo a área de especialização da doutora Helena, que eu a partir de agora vou só chamar Helena, se não se importa, na London School of Economics. É autora de 2 livros, que me convidou até, pois que eu não fui. Não fui porque não podia, não é por mais nada, mas acho que são 2 livros importantes, até porque um deles já o li, o segundo não o li, mas prometo que vou ler. O primeiro é Mulheres na Guerra, também já lá vamos a este assunto. E o segundo é O Dia que Mudou Israel, ou pelo menos que se pensa ter mudado Israel, porque se nós formos remontar a outros tempos, se calhar não mudou assim tanto. E é com esta senhora, muito brevemente apresentada, que vamos ter uma conversa. Durante 30 minutos vou desafiar a Helena a responder a coisas, não, como é costume, não vamos estar à espera de fazer aquelas perguntas. Helena, o que é que pensa da Ucrânia? Já lá vamos, ou o que é que pensa do Hamas, ou o que é que pensa naquilo. Minha primeira pergunta, eu acho que a resposta é fácil. A minha pergunta é, Helena, viver é uma coisa fácil? Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui no ProTalks e para estar com o Carlos Mendes Dias, e eu vou tirar o coronel, de quem eu gosto muito e que aprendi a conhecer e a respeitar. Viver é uma coisa absolutamente fantástica. Eu costumo dizer às minhas filhas, eu tenho 2 filhas, que quero chegar ao fim da minha vida, olhar para trás e dizer que vivi. E eu neste momento tenho 53 anos, assumidíssimos, e adoro ter a idade que tenho, e de facto eu vivi várias vidas. Vivi várias vidas porque consegui preencher a minha vida, consegui realizar-me pessoalmente, como profissionalmente, e fazê-lo sempre de uma forma apaixonada. E quando nós estamos de uma forma apaixonada na vida, mesmo as dificuldades ou as pedras que nos surgem no caminho são ultrapassáveis. Mas as paixões fazem sofrer, ou não? As paixões fazem sofrer, mas como diziam os gregos, e aliás há aquele sim, as pessoas apaixonadas são aquelas que viveram, as pessoas que passaram pela vida e não deixaram pegadas. Em muitos sítios do mundo, julgo que há uma diferença. Uma coisa é viver e outra coisa é sobreviver. Se te pedisse um comentário, o que é que dirias? Entre a diferença entre viver e sobreviver? Eu costumo falar sempre naquilo que são as geografias confortáveis. Eu, ao longo da minha vida, tive a oportunidade de estar em muitos países e muitas geografias difíceis. Eu normalmente dou sempre 2 exemplos, poderia dar muito mais, mas exemplos que me tocaram muito de perto. O exemplo do Sudão e do Sudão do Sul e o exemplo da Guiné-Bissau, onde as pessoas não vivem, sobrevivem, e onde eu vi, portanto, cenários, e sobretudo no Sudão, que seriam impensáveis para qualquer europeu, para qualquer pessoa que viva nas geografias confortáveis. A morte pode ser amiga? Essa é uma pergunta. Isto é difícil, mas é de propósito. Em alguns momentos pode ser, porque há vidas tão sofridas, tão doridas, tão cheias de dor. E eu estive a dar aulas em alguns campos de refugiados, e alguns dos meus alunos tinham histórias de vida absolutamente aterradoras que nós não imaginamos. E depois havia, de alguma forma, alguma poesia na história. Eu nunca me esqueci de um aluno que eu tive em Kakuma, no Quénia. Era um aluno que vinha da República Democrática do Congo, e o único tesouro que ele tinha era um livro de poesia. Já muito amarelinho, já muito dobradinho, mas ele não largava aquilo porque era a única posse, a única coisa que aquele miúdo
que percebia o valor da educação. Pois é uma coisa extraordinária que se aprende nos campos de refugiados, é que a única forma de sair dos campos de refugiados é através da educação. Os melhores alunos acabam por conseguir bolsas, portanto, internacionais, para sair do campo e para estudar para outros países, ou no caso do Quénia, para estudar para Nairobi, depois de darem o salto e saírem daquelas... Aquilo sim são prisões a céu aberto. E, portanto, depois valorizam muito a educação, que foi uma coisa que eu também aprendi. Voltando à tua pergunta, para algumas vidas a morte pode ser um alívio, por muito cínico que isto possa parecer, mas nós na nossa juventude, na nossa geografia confortável, nós carregamos num botão e temos eletricidade, abrimos uma torneira, temos luz, precisamos de alguma coisa, vamos ao telemóvel e mandamos vir um Bolt ou um Uber, passa publicidade, ou temos o supermercado ou descer das escadas. Há geografias onde isso é impensável. E eu recordo-me, por exemplo, mesmo no Sudão do Sul, e quando eu estive em Juba, o ir ao mercado e o querer comprar comida, e eu tinha a possibilidade de o fazer e de não haver aquilo que eu queria. E, portanto, imagina as pessoas que nem sequer... Preciso contrariar as senhoras de vez em quando. Estou a falar de coisas básicas, vegetar. Não estou a falar sequer de bens de... Estou a fazer isto de propósito. Sim. Porque tem a ver com a minha... Como toda a gente sabe, sou de Moçambique. Enfim, agora vou a Moçambique com uma certa regularidade. E isso também se nota em mim. Sou uma pessoa, embora séria, mas sou uma pessoa de riso fácil de vez em quando. Moçambique, onde também se sobrevive em muitos espaços, mas sorri-se muito. E este sorrir faz lembrar também o teu sorriso. Sorrir é resistir. Sorrir é resistir, e é uma das minhas características. Eu também sou africana, por nascimento. Meu pai era militar e eu nasci na Guiné-Bissau, na altura em que meu pai estava lá colocado, e a minha mãe foi ter com o meu pai, e sempre tive uma paixão enorme pelo continente africano. Aliás, conheço 24 países, portanto, africanos, ainda não conheço a totalidade, espero um dia poder conhecer. E em África, os países são muito diferenciados, mas há uma dificuldade, e sobrevive-se muitas vezes, mas há uma alegria, o agarrar, o dar o valor às coisas. E onde eu aprendi a solidariedade foi em muitos destes países africanos, o partilhar com o outro, apesar da vida ser tão difícil. Isso eu vi muito. E depois o sorriso acaba por ser aquela centelha de esperança, o querer resistir, o querer, portanto, o estar na vida, o apesar de tudo, a vontade de continuar. Eu também tenho um carinho muito grande por Moçambique, trabalhei lá em projetos durante 10 anos e em algumas zonas bastante complicadas, sobretudo na Beira, que foi uma cidade, porque Maputo é um universo à parte, é muito internacional, mas quando a pessoa sai de Maputo, quando vai para o interior do país, quando vai para as províncias, encontra, portanto, algumas dificuldades, e a Beira impressionou-me bastante. É uma cidade muito marcada pela guerra civil entre a Frelimo e a Renamo, uma cidade onde havia muita gente com problemas mentais, literalmente loucos. Até havia, não sei se conhece, a Ponte dos Loucos, onde as pessoas tinham perdido. Exatamente. Mas ao mesmo tempo havia, portanto, uma vontade de querer construir. A cidade está completamente parada no tempo. Nós parecemos num filme daqueles... É distópico. A cidade é uma cidade portuguesa dos anos 70. Sim. Depois, a dada altura, há uma rotunda que tem uma garrafa de Coca-Cola que está no meio. Mas pronto, os prédios são portugueses, portanto a pessoa tem o gás flama, tem assim uma série de marcas portuguesas, mas as pessoas têm muita vontade de resistir, de construir, e nem sempre são apoiadas pelo governo, mas encontrei muitos sorrisos e muita partilha. E a adversidade, eu acho que ajuda as pessoas a tornarem-se muito mais solidários. Quem enfrenta dificuldades é mais solidária. Ora, era exatamente essa a pergunta que eu estava encalhado para fazer a seguir. Isso significa que estas geografias fáceis deixaram de ser solidárias. Muito. E isto associa-se muito com o que vivemos hoje, com o qual tens comentado muitas vezes, e eu também. E estas solidariedades são mais falsas solidariedades. Que é solidariedade de comprar o pacote de leite no pão alimentar, mas nós aumentam os preços e as pessoas vão mantendo as margens de lucro, não interessa se o outro deixa de poder comprar ou não. É de facto, eu sei por experiência própria, que na dificuldade é que se, enfim, forjam laços de solidariedade e que diferenciam países até de organizações que são conjunto de países. Mas agora, indo um bocadinho à lógica da segurança e defesa e aos contornos, particularmente a conflitualidade com a qual estamos habituados a falar, porque há muito a mais, as pessoas, quando nós falamos em ser solidários e aliarmos, etc., com o peso que isso significa, passamos isto para o outro lado. Para quem nos ouve e vê. Mas na prática, Helena, esta falta de adversidade é responsável
por mais falta de solidariedade ou por mais solidariedade? Eu tenho para mim que é a primeira, mas gostaria de te ouvir. Eu já respondo à tua pergunta diretamente, deixa-me só contar uma história. Quando eu estive em Juba, no Sudão do Sul, eu tive, portanto, com os combonianos, missionários combonianos, que estão desde o século XIX no país, e eles contaram uma história extraordinária. Eles foram perseguidos pelas Janjaweed, pelas milícias islamistas, e havia um pacto de não agressão entre a comunidade muçulmana e a comunidade cristã, que funcionou sempre. As Janjaweed estão fora desse pacto, então eles tiveram que fugir e estiveram no mato e foram protegidos pela comunidade muçulmana, que sacrificou uma cabra e metade da cabra foi entregue no mato para salvar os cristãos e a outra metade foi comida pelos muçulmanos. Eles, entretanto, conseguiram chegar a Juba, portanto, mas esta história, porque às vezes as coisas são bastante mais complicadas na vida real e há muito mais a solidariedade, porque esta comunidade muçulmana também era ameaçada por estas milícias islâmicas. Portanto, aqui vê-se bem a solidariedade. Também no Sudão do Sul e já numa outra geografia, no Uganda, no Gulu, eu tive refugiados, portanto, sudaneses como alunos, e um deles tinha fugido também, e este era um exemplo contrário, era um muçulmano que recebeu $200 de uma freira católica para ajudar, portanto, ele, a mulher e os filhos a fugirem do Sudão e então para o Uganda. Portanto, tu aqui vês a solidariedade. Aliás, este aluno era absolutamente extraordinário, que ele fugiu com uma bicicleta roubada à cooperação alemã, deixou a família do lado de cada fronteira no Uganda e voltou ao Sudão para devolver a bicicleta. Então, quer dizer, antes de responderes à minha pergunta... Já vou à tua pergunta, mas... É a dificuldade que faz vencer as diferenças? Eu acho que a dificuldade te dá uma capacidade, portanto, te forja daquilo que é o teu caráter. Agora, em relação à questão, nós vivemos, portanto, 70, 80 anos em paz. Vivemos de uma forma muito confortável. A NATO é uma aliança defensiva que funcionou sempre muito bem. Eu, às vezes, irrita-me bastante as pessoas que se opõem à NATO. Aquilo que nos permitiu viver em paz foi termos aqui um chapéu de segurança e, sobretudo, pago pelos norte-americanos. Gosto ou não se gosta dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos asseguraram que nós pudéssemos viver, portanto, em paz. Nós conseguimos, graças ao projeto europeu, e eu sou profundamente europeísta, não apenas promover a reconciliação da França e a Alemanha, que durante os séculos, e tu és uma pessoa que te interessas por história, se combateram e se guerrearam e com base num projeto de reconciliação conseguiram construir o que é hoje a Europa e que se foi sucessivamente alargando e neste momento reúne 27 países que pertenciam ao Pacto de Varsóvia e que escolheram em liberdade pertencer a um espaço democrático e de liberdade que é a União Europeia e aderir à NATO. E foram sempre escolhas do país, porque ninguém em Berlim ou em Paris ou em Londres, que já não faz parte do projeto, foi lá com uma arma e disse: tu agora pertences ao nosso projeto político ou ao nosso projeto militar. Portanto, nós vivemos este período belíssimo de paz. E eu recordo-me quando caiu o muro, eu fui logo depois para a Alemanha e vivi tempos absolutamente extraordinários. Tive o privilégio de ter estado no 10º aniversário da queda do muro com o Gorbachev, com o Helmut Kohl e com o George W. Bush pai. Portanto, para mim foi um privilégio apertar a mão a estes três homens. E lembro que eram momentos de profundíssima esperança. Estávamos em 99, portanto, aquela década de 89 a 99 e até 2001, porque foi um período muito breve, mas o período do fim da história em que nós acreditávamos que a paz era perpétua, que iríamos caminhar num sentido melhor, foi uma época absolutamente extraordinária e acho que fomos privilegiados em vivê-la. Depois isso alterou-se com o primeiro atentado, portanto, com o 11 de setembro de 2001, em que se começou a pôr em causa, portanto, um modelo norte-americano, e depois houve sucessivamente vários acontecimentos, a crise financeira, depois tivemos o primeiro mandato do Trump, portanto, os vários atentados na Europa, etc. Mas, de facto, nós vivemos aqui este período e demos a paz como garantido, desinvestimos em defesa, e agora para ir à tua questão, desinvestimos naquilo que é a resiliência das sociedades, e nós temos agora sociedades muito egoístas, muito voltadas para si, muito hedonistas e muito individualistas. E aquilo que existia de solidariedade, e elas são diferentes, os europeus são diferentes, eu continuo a achar, e pela minha experiência muito pessoal, por exemplo, da Alemanha, que a Alemanha continua a ser uma sociedade face à sua história, portanto, muito generosa e muito altruísta, porque aprendeu as lições da história. E vou só contar aqui um exemplo. Quando houve um grande incêndio na Biblioteca Ana Amália, aqui em Weimar, é uma biblioteca belíssima e que tinha manuscritos do Goethe, do Schiller, portanto, tesouros da cultura alemã, a população da cidade reuniu-se, fez uma fila, salvou os manuscritos todos, enquanto os bombeiros faziam o seu trabalho, os livros foram todos salvos e aqueles manuscritos raríssimos, valiosíssimos, não desapareceu um. Foi um esforço coletivo de uma sociedade. Portanto, eu vi muito isto na Alemanha, mas a Alemanha tem a história que tem. Mas, de uma forma geral, nós desaprendemos o que é enfrentar dificuldades, o que é enfrentar ameaças. E, de repente, ficamos todos chocados quando há esta invasão da Ucrânia,
que era previsível que os sinais estavam todos lá. E eu acabei de escrever agora um livro que vai ser publicado em setembro sobre as relações entre a Alemanha e a Rússia. E fui buscar um discurso feito por Vladimir Putin em setembro de 2001. E os sinais já estavam lá. E depois nós temos, e esse toda a gente conhece, o discurso feito por Putin em 2007, na Conferência de Segurança de Munique, onde ele diz: a ordem mundial americana não nos serve. 2007. Geórgia 2008, Crimeia 2014. Portanto, nós não quisemos ver, nós estávamos aqui no nosso... Estava anunciado, no fundo estava anunciado, era não ler bem as palavras. Era não ler bem ou não querer enfrentar de frente o que aí vinha. Porque nós, de facto, temos aqui uma disputa clara entre modos de vida. E então, as pessoas irritam-se por eu falar em autocracias e democracias, mas é claramente, nós vivemos em sociedades livres, tolerantes, democráticas, com todos os seus defeitos, inclusive aqueles que eu apontei, mas sociedades onde nós podemos estar aqui a conversar e dizer o que nos apetece, sem termos a polícia a bater-nos à porta ou levar-nos ou silenciar-nos, como acontece nas autocracias. Portanto, este modo de vida, e temos aqui claramente um eixo alinhado de autocracias que estão a disputar por aquilo que entendem ser uma nova ordem mundial. E acho que nunca vivemos um nível de ameaça tão grande. E temos sociedades fracas. Um amigo meu israelita, e eu sou completamente pró-israelita e sou assumidamente pró-israelita, porque é uma sociedade que se forjou na adversidade e desde que o país foi fundado, que vive ameaçado pelos vizinhos, eles fizeram-se fortes. Eles, homens, mulheres, crianças, são uma sociedade com uma capacidade de resiliência enorme. O Estado israelita. O Estado israelita. Eu estou independentemente de governos, porque os governos são passíveis de crítica como este. O Estado, estou a falar do país, do Estado. E é um país onde as mulheres são absolutamente emancipadas e muito feminista, porque o serviço militar é obrigatório para ambos e elas têm uma capacidade, ainda agora nesta operação muito bem sucedida no Irão, houve 16 pilotos, portanto, israelitas, mulheres, que participaram nela. Eu costumo dizer, desculpe interromper, quem quer descobrir o papel da mulher na sociedade, que vale sobre Esparta. Não, exatamente, elas são perfeitamente espartanas, mas pronto, voltando a isso, é uma sociedade que, por enfrentar desafios, é muito mais forte. Tem uma organização social absolutamente extraordinária. Por exemplo, nós aqui, eu outro dia fui dar uma aula e perguntei aos meus alunos: quem é que tem um curso de primeiros socorros atual? Levantaram-se 4 ou 5 mãos. Numa sala tinha 200 pessoas. Portanto, são estas pequeninas coisas. Nós tornámos-nos fracos. E era isso que esse meu amigo israelita dizia: os europeus tornaram-se fracos. E essas fraquezas são depois aproveitadas porque é confortável. Percebo isso e concordo na generalidade, mas vou continuar a desafiar agora em duas vertentes. O primeiro é, as pessoas que hoje dizem isso desempenharam outrora funções de altíssima responsabilidade em muitos países importantes. E são responsáveis também por isto. E não deixam de estar agora em lugares em que dizem exatamente o contrário. Primeira questão. Tal e qual como cá nós, por exemplo, quem foi a favor, e eu não estou aqui a fazer qualquer juízo de valor, quem agora diz que é a favor, é preciso serviço militar obrigatório, noutro tempo, nas juventudes, foi responsável pelo serviço militar obrigatório ter acabado. Portanto, as circunstâncias são as circunstâncias, mas eu ainda acredito que as pessoas possam ter alguma coluna vertebral. E também, me parece, quando nós dizemos, nós não, as pessoas que desempenham esse tipo de funções, têm os seus gabinetes, nós não temos uma bola de cristal. Bem, o povo é que não tem. As pessoas estão lá em cima e têm uma série de gabinetes, certo, não têm uma bola de cristal, mas estão lá algumas para antever aquilo que se pode constituir. Portanto, e nós não pedimos nada a essas pessoas, nem sequer as identificamos como tal. Que tipo de sociedade é esta? A primeira questão. A segunda questão é a resiliência, porque essas pessoas, algumas delas também foram responsáveis, não começará a ser cultivada nos sistemas educativos? E o que é que pensas deste propósito do nosso sistema educativo? Bem, vou começar pela segunda pergunta. Sim, a resiliência cultiva-se nos sistemas educativos e eu vou dar uma vez mais o exemplo da Alemanha. Por exemplo, nós em Portugal temos risco sísmico. Vai-se fazendo uns treinos nas escolas, mas pouco mais do que isso. E isto é uma forma de treinar a resiliência. Os primeiros socorros podem salvar a vida de uma pessoa. Não estou à espera que um jovem de 14, 15 anos vá fazer uma operação, mas que saiba estancar uma hemorragia, fazer uma posição lateral de segurança, portanto, fazer o suporte de vida básico ou fazer uma reanimação. Portanto, são formas de resiliência. O perceber as ameaças, por exemplo, uma coisa que se faz nas escolas alemãs é o treino para a Amok-Lauf. A Amok-Lauf é entrar alguém armado, um atirador armado, que infelizmente tem acontecido nas escolas. Isto é treino de resiliência. E o falar abertamente com os jovens sobre as ameaças, que não é alarmismo nem é aterrorizar as pessoas, não é nada disto, mas é falar-lhes com franqueza que de facto os tempos são outros. E nós vemos países no norte da Europa e países muito civilizados e que nós gostamos de copiar, como a Finlândia,
como a Noruega, como a Suécia, que treinam os jovens, e não só os jovens, os menos jovens também. Falamos deles como exemplos. Sim, como exemplos que treinam para isto, têm semanas de campo para perceber as coisas básicas, portanto, da sobrevivência. Isso passa pelo ensino, sim, passa por uma mudança de mentalidades, que me parece bastante importante, e o perceber-se que nós entramos numa época de conflitualidade, que não vai acabar agora. Não acaba com este conflito que se irá, na minha perspectiva, arrastar 2026, 2027. Não acredito numa perspectiva... Gostava de ter uma perspectiva otimista para os ucranianos, mas não acredito. Temos um novo conflito a desenhar-se portanto, na região do Indo-Pacífico, a questão de Taiwan, que poderá acontecer em 26, 27 até 2030, mas é muito previsível que aconteça, que terá um impacto só sobre a economia mundial, nem sequer estou a falar do ponto de vista militar, que será 7 a 8 vezes superior ao impacto, por exemplo, que a Covid teve sobre a economia mundial. Portanto, nós temos... É assim, pode não acontecer. Mas temos de estar preparados para se acontecer. Mas se acontecer, e nós temos de estar preparados, as nossas diplomacias têm de estar preparadas para atuar em conjunto, para funcionar como dissuasão da China, no caso da China se sentir tentada a fazer uma ação sobre Taiwan. Pode não ser uma invasão, mas pode ser, por exemplo, um bloqueio naval, que também tem custos pesados para a China. Mas nós temos que pensar estas questões. Portanto, respondendo objetivamente, sim, os sistemas educativos têm uma grande responsabilidade. O sistema educativo português, eu tenho muitas dificuldades em falar sobre ele, porque eu tive as minhas filhas sempre, portanto, na escola na Alemanha, e quando a minha filha mais nova esteve cá, esteve numa escola alemã. Portanto, não consigo... Não consigo, portanto, fazer aqui uma avaliação. Por aquilo que vou lendo, sei que há discrepâncias muito grandes entre escolas públicas e escolas públicas, entre o público e o privado, mas não tenho conhecimento, portanto, direto, portanto vou saltar. Qual era a outra pergunta? Que antes depois me falei, esqueci. Quer dizer, a outra pergunta é daquelas pessoas que estiveram em funções relevantes antes... É assim, se me estiveres a falar de políticos, os políticos têm um objetivo, que é ser reeleitos. Muito claramente. E, portanto, às vezes põe aquilo que são os objetivos pessoais e político-partidários, ou das instituições, acima daquilo que devia ser o interesse central, que são os interesses do Estado e nacionais. Isto de uma forma objetiva e muito clara. Há poucas exceções, mas isso explica um conjunto, se quisermos, de perversões que nós temos, portanto, atualmente nas sociedades atuais. Simultaneamente, também as decisões dos políticos muitas vezes são... Enquanto nós, analistas, podemos errar, e podemos errar de uma forma livre, porque depois corrigimos a opinião, ou escrevemos um paper novo, ou um livro novo, portanto, corrigindo a opinião, e isso não tem consequências. Qualquer decisão política tomada no momento tem consequências, e por vezes são irreversíveis, e elas são tomadas muitas vezes sob a pressão das circunstâncias. Eu acho que se perdeu muito a capacidade analítica, e é uma coisa, e agora vou falar do caso português, porque... Portanto, acho que nós não temos gabinetes de apoio à tomada de decisão, nem temos o hábito de cenarizar. E mesmo sendo a tomada de decisão sempre uma decisão política, mas havendo aqui cenarizações, o pensar-se para além dos horizontes temporais, dos ciclos eleitorais de 4, de 5 anos, isto se calhar ajudava-nos enquanto país a ter objetivos, portanto, que fossem objetivos a longo prazo. Porque desde que eu me lembro, nós publicamos livros sobre... O que é melhor para Portugal, o futuro de Portugal, os desafios estratégicos de Portugal. E depois, é assim, os diagnósticos são sempre os mesmos. Só que, portanto, nós somos ótimos a traçar diagnósticos. Somos péssimos depois a fazer prescrições e, sobretudo, a cumprir aquilo que são as prescrições para as doenças. Portanto, há pessoas em situações de responsabilidade que, pronto, dando de barato, que terão tomado no momento aquilo que achavam ser a melhor decisão. Nem sempre foi assim. Mas pronto, mas dando de barato. Agora, se calhar, perceberam que as coisas não são assim. Portanto, nós temos que olhar... não apenas para o nosso contexto nacional, porque nenhum homem é uma ilha, nenhum país é uma ilha. E a interligação é cada vez maior. Nós percebemos isso muito claro, de uma forma muito clara da pandemia, em que um vírus na China fez a disrupção das cadeias produtivas no mundo inteiro, teve impacto na economia do mundo inteiro e foi transportado para o mundo inteiro, para os cantos mais recônditos do planeta. Portanto, nós percebemos a nossa interligação. E se calhar temos que olhar mais para a nossa volta e para esta questão dos riscos geopolíticos. Muito bem. 2 minutos, 2 ou 3 minutos para uma ou outra pergunta. Falaste na NATO, falaste que posso ter entendido como o reforço do eixo franco-alemão, que nem sempre foi assim, foi sempre eixo, mas frágil, de vez em quando, até porque as áreas de influência eram leste e oeste. Eu, por acaso, acho que é mais que franco-alemão. Vai ser o Triângulo de Weimar. Muito bem. A Polónia é muito importante. Mas falaste de NATO, claro que estamos a falar já de segurança e defesa, uma organização também com estas tipologias. O que é que pensas, na generalidade,
e colocando como europeísta do papel das empresas de segurança e defesa nas sociedades atuais. Fundamental. É assim, a guerra, por muito terrível e pelo que seja e pelo catálogo do horror que traz, também sempre foi um momento de desenvolvimento. Desenvolvimento médico, as operações, portanto, tudo aquilo que é trauma em medicina foi desenvolvido nas guerras, tudo aquilo que é trauma psicológico foi desenvolvido e trabalhado e testado nas guerras. A triagem de Manchester surgiu devido à guerra. Desenvolvimento tecnológico, portanto, todos os desenvolvimentos, desde o avião a jato, aos comboios terem horários para o transporte dos militares, para chegarem a horas à guerra. Portanto, as empresas têm aqui um papel fundamental. Nós temos uma ameaça externa claríssima, aliás, temos mais do que uma, mas temos uma muito clara e muito definida, aliás, está no conceito, a própria NATO o reconheceu, e as empresas têm aqui um papel fundamental ao contribuir também, é por isso que eu falo sempre em investimento em defesa, não falo, a despesa não é uma despesa, mas é um investimento, porque nos traz conhecimento, traz know-how, traz-nos pesquisa e desenvolvimento, traz-nos emprego e traz-nos uma coisa que é fundamental, que é a segurança. Porque nós podemos estar a falar de todos os outros, portanto, todos os outros bens, mas nós não tivermos segurança, não temos nada. Portanto, as empresas têm aqui um papel fundamental e acho que finalmente se está a começar a perceber a importância das empresas de defesa, porque quando se fala em defesa em Portugal pensa que se vão comprar Leopards ou se vão fabricar balas. A defesa é muito mais ampla do que tudo isso e, portanto, tem um papel fundamental e, sobretudo, voltamos à questão da dissuasão. Olha, Ana, eu vou-te interromper num minuto mesmo para tentar responder à minha última pergunta, que também é desafiante. As mulheres são guerreiras? Ai, completamente, sempre foram. Basta ler o meu livro, passa publicidade. São a força estruturante das sociedades e sempre foram, e não apenas na retaguarda, também em posições dianteiras, como pensadoras, como estrategas, como militares, como comandantes, como espias. Portanto, são sem dúvida guerreiras. E foi assim que a Mata Hari enganou o general alemão na Segunda Guerra Mundial. Agradecer à doutora Helena Ferro Gouveia estar aqui connosco, a sua simpatia, a disponibilidade, mas um enorme conhecimento, não só do ponto de vista teórico, mas também prático. E quero sempre relembrar uma coisa importante, é que ciência é teoria e prática, não só uma das coisas. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.